Vamos dar continuidade então aqui na nossa disciplina de Química Geral, tá? E vamos continuar falando das funções inorgânicas, só que hoje nós vamos tratar das bases ou hidróxidos, tá? Então nós falamos na aula passada sobre os ácidos, falamos um pouquinho sobre as propriedades, a nomenclatura, e vamos fazer a mesma coisa aqui agora com as bases ou os hidróxidos, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as propriedades dessas bases e depois no finalzinho falaremos sobre a nomenclatura dessas bases. Bem, assim como nós fizemos para os ácidos, tá? Vamos iniciar aqui as nossas bases falando um pouquinho sobre a sua definição. O que são as bases, tá? E vamos usar o mesmo Arrhenius que definiu ácido para a gente, vamos usar o mesmo conceito de Arrhenius para iniciar a nossa definição de bases ou hidróxidos. Então, segundo Arrhenius, vamos ver o que é uma base. Arrhenius definiu para a gente que as bases são substâncias que, quando colocadas em solução aquosa, quando dissolvidas em água, elas sofrem uma dissociação iônica. Dissociação, lembra que é a separação. Então, ocorre a separação, a dissociação, e liberando como ânion, tá? Apenas o íon OH-, que nós chamamos de hidroxila, tá? Se assim se comportar, então, se for uma substância que liberar apenas o ânion OH-, quando colocada em água, ela é uma base ou um hidróxido. Eu vou colocar para vocês aqui agora alguns exemplos para ilustrar essa definição de Arrhenius. A primeira delas é a base mais simplesinha que nós temos, NaOH. O NaOH, quando você dissolve ela em água, quando você coloca essa substância em água, o que acontece é que libera a primeira espécie Na, a segunda espécie é o OH-, tá? E atenção, se eu tenho apenas um OH- liberado, é porque a carga do Na é Na+. Então, Na+, mais OH- é o resultado dessa dissociação do NaOH. E por que essa substância se comportou como uma base, tá? Uma base de Arrhenius? Porque o único íon negativo gerado aqui na dissociação foi o OH-, o hidroxila. Então, portanto, isso, NaOH, é uma base de Arrhenius, pelo fato de ter liberado em água apenas o íon OH- negativo. O segundo exemplo é o CaOH2, tá? Muita atenção agora para esse próximo exemplo. Nós temos o seguinte aqui, olha, o Ca, está ali acompanhando os OHs, sai, mais, atenção agora, OH- mais, repare aqui embaixo que eu tenho um 2zinho aqui embaixo desse OH, fora do parênteses, um 2zinho ali embaixo. Esse 2zinho vai ser de total, mas de fundamental importância aqui, daqui para frente. Ele vai indicar a quantidade de OH- que sairá. Claro, você tem 2 OHs aqui, só pode dar origem a 2 OH-. E além disso, o que mais que vai indicar esse númerozinho 2 aí embaixo? Ó, ele também vai indicar, tá, a carga, a quantidade de carga positivo que acompanha o elemento junto com o Ca, tá? Então, o Ca ele tem uma carga 2+. Eu olho embaixo, então, aqui do parênteses, tá? Que está acompanhando na fórmula, tem um 2OH. Então, eu sei que a carga do elemento que vai acompanhar o OH é 2+, e serão liberados também 2OH-, tá? Fica fácil agora para a gente entender e prever o que vai acontecer com o próximo exemplo. FeOH3. Pensa um pouquinho, o Fe vai sair mais OH-, sempre OH-, sempre o OH vai ser -1. E agora é que vem aqui uma análise importante que nós fazemos. Olha, vamos pegar esse 3zinho aqui de baixo, que está acompanhando aqui o OH, e vamos saber quantos OHs serão liberados. Eu sei que porque tem um 3zinho aqui, serão liberados 3. E qual será a carga desse ferro aqui? Ora, a carga desse ferro que está sendo liberado aqui vai depender desse número 3 também. Então, eu sei que será 3+. E para finalizar, um exemplo contendo agora PbOH4.
já dá também para a gente prever que vai ser liberado o Pb, que é o chumbo, mais OH menos. Veja que a carga do OH é sempre menos 1. Isso não muda nunca. O que muda de uma base para outra pode ser a quantidade de hidroxila liberada. Nesse caso aqui, eu tenho um 4 aqui embaixo. É ele que vai dizer quantos OH serão liberados. Olha, 4 OH menos, tá? E também, já por tabela, eu já consigo definir que a carga do chumbo aqui, a carga do Pb, será uma carga 4+. Tudo bem com vocês, então? Espero que tenham entendido aqui esse processo de dissociação da base. A base vai dissociar, vai separar, né? E o OH sempre sairá na forma de OH-, e nós temos que analisar quantos OH- serão liberados, dependendo da quantidade de hidroxilas que tem aqui no composto original. Tudo bem? A partir de agora, vamos começar então a classificação das bases, tá? Serão algumas classificações que a gente vai fazer para essas bases, e a primeira delas, nós vamos classificar as bases de acordo quanto ao número de hidroxilas liberadas, tá ok? Então vamos lá. Eu posso chamar de monobase toda aquela base que liberar apenas, veja lá, os exemplos aqui, olha, em todas elas estão liberando apenas uma, tá? Hidroxila, ou seja, apenas uma molécula de OH-. Então, as monobases são aquelas que liberam apenas uma hidroxila, tá? Bem, as dibases são aquelas que, evidentemente, vamos pegar o exemplo aqui, CaOH2, já dá para você olhar aqui na fórmula, ó, foram liberadas 2 hidroxilas. Então, por isso nós vamos chamar isso de dibase. O segundo também, o segundo exemplo também, olha, ZnOH2, eu tenho a liberação de 2 OH-, ou seja, 2 hidroxilas. Então, as dibases liberam 2 hidroxilas. Agora, as tribases, exemplos, né? FeOH3, que vai liberar 3, né, hidroxilas, e o AlOH3, que também libera na sua dissociação 3 OH-. São classificadas como tribases porque na dissociação a molécula libera 3 hidroxilas. Então, monobase libera uma, dibase libera 2, tribase libera 3. Para finalizar, nós temos um exemplo de tetrabases, tá? O exemplo é o PbOH4. Esse PbOH4, quando ele é colocado em água, repare, 4 hidroxilas foram liberadas, tá? Um outro exemplo é o SN, o estanho, né? SnOH4, que também vão liberar aqui, né? Essas moléculas liberarão 4 hidroxilas. Então, as tetrabases tem como característica, né, liberar 4 hidroxilas na sua dissociação. A segunda classificação que nós vamos fazer para as bases é uma classificação extremamente importante, tá? Nós vamos classificar agora as bases em relação à sua força. Uma base pode ser forte ou pode ser fraca. E o que isso quer dizer? Lembra-se lá de ácido que nós dissemos sobre um ácido forte ou um ácido fraco. Assim como os ácidos fortes e fracos, as bases serão fortes ou fracas dependendo da quantidade de moléculas que você dissolver e a quantidade delas que irá se dissociar. Vamos pegar um exemplo, tá? Se eu pegar 100 moléculas de NaOH, que é uma base simplesinha, 100 moléculas de NaOH. Contei uma por uma, 100. Coloco essas 100 moléculas de NaOH em uma amostra quantidade de água, tá? Dessas 100 moléculas que eu coloquei na água, o que vai acontecer? Parte delas irão se quebrar em Na+, e OH-. Se a quantidade for muito grande dessas 100 moléculas, 90, 95,
70, né? Uma quantidade já maior do que 50, ela acabou se dissociando, né? Formando Na e OH-, ela é considerada uma base forte. Agora, se dessas 100, apenas ali 5, 6, 4, 8 dessas 100 se dissociaram, né? Liberando Na e OH-, ela é uma base fraca. Então, a força da base está associada à quantidade de moléculas que você colocou e dessa quantidade, a quantidade delas que irão se dissociar, tá? Então, ela é forte quando a maioria das suas moléculas se dissociam e ela é fraca quando a minoria delas vai se dissociar. Vamos ver aqui agora quem são as fortes e quem são as fracas. As bases fortes são, vamos lá, as bases que são formadas, tá, pelos elementos dos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Na primeira linha aqui, eu tenho um conjuntinho de bases, tá, que são formados por metais alcalinos, NaOH, KOH, LiOH. Então, esses metais aqui, olha, Na, potássio e o lítio, são metais alcalinos. E quando eles estão dando origem à base, né, eles estão formando as bases aí, NaOH, KOH, LiOH, essas bases formadas são fortes, tá? Se você jogar 100, a maioria delas, 97, 90, irão se quebrar. Outro conjuntinho que é forte também são os dos metais alcalinos terrosos, tá? Cálcio, bário e magnésio, tá? Esses também são considerados aí algumas bases fortes, tá? Então, quando você tem esses elementos, metais alcalinos e alcalinos terrosos, as bases que dão origem aí, que foram formadas por esses metais, eles são consideradas bases fortes. Agora, e as fracas? As fracas são todas as dos demais metaizinhos aí, tá? Tem alguns exemplos mostrando para vocês aqui, olha, prata, zinco, ferro, chumbo, alumínio. E eu deixei essa aqui por último, ó, porque essa daqui é uma base bastante especial, ó. Essa daqui é formada pelo cátion amônio, NH4+. E esse aqui é o hidróxido de amônio, então ele é uma base fraca, tá? Então é muito importante a gente guardar isso, né? A classificação das bases em relação à sua força, tá? Uma base vai ser considerada forte quando o metal que forma essa base é metal alcalino ou metal alcalino terroso, tá? Se não for nem metal alcalino nem metal alcalino terroso, as bases serão consideradas fracas, ou seja, a minoria das suas moléculas irão se quebrar, irão se dissociar quando colocadas em água. Bem, pessoal, uma terceira classificação e de extrema importância também para as bases é a sua solubilidade. Nós vamos classificar as bases como sendo solúveis, moderadamente solúveis e pouco solúveis, tá? Vamos a elas então. As bases solúveis são as bases formadas principalmente ali, tá? Pelos elementos da família 1A, ou seja, os metais alcalinos. Então, além dos metais alcalinos, nós temos aqui aquela basezinha que eu mostrei para vocês agora há pouco, que eu falei que é uma base que aparece de extrema importância, que é o hidróxido de amônio. Então, além do sódio, potássio e lítio, tá? Da família 1A, o hidróxido de amônio também é uma base bastante solúvel. Estamos dizendo em solubilidade em água, tá? Já as bases consideradas pouco solúveis são as bases da família 2A, o cálcio e o bário. E as bases praticamente insolúveis, tá? Nós temos ali todas as demais que não foram citadas aí anteriormente. Então, recapitulando, bases solúveis, família 1A, tá? E hidróxido de amônio, tá? Pouco solúveis são as bases da família 2A, principalmente cálcio e bário, e a praticamente insolúveis todas as demais bases que aparecerem.
Outra coisa importante também em relação às bases é a sua propriedade que se diz em relação ao sabor da base, né? Enquanto que nós tínhamos os ácidos, né, que eu falei para vocês anteriormente, que tinha aquele sabor azedo, né, um sabor cítrico, as bases, ela tem como característica de sabor, né, um sabor adstringente, um sabor cáustico, tá? Só para ilustrar bem o que significa esse sabor cáustico, esse sabor adstringente, eu coloquei para vocês aqui, olha, leite de magnésia, né? Quando nós estamos com aquela queimação no estômago, isso é porque essa queimação é em razão de nós produzirmos, né, o ácido clorídrico no nosso estômago em uma quantidade muito grande. Isso gera aquela queimação, aquela azia, né? E nós costumamos usar esse leite de magnésia, que é uma basezinha fraca, tá? Para combater aquele excesso de ácido. Então, quem já tomou, quem já experimentou esse leite de magnésia, sabe que ele tem um levezinho, né, sabor cáustico, tá? E esse sabor astringente, né? Como é que eu posso descrever isso para vocês? Quem já comeu uma banana verde sabe que tem aquele sabor que amarra na boca, né? A gente diz que aquilo é um sabor adstringente. Então, essas são algumas características, né, em relação a uma propriedade chamada propriedade organoléptica, que é o sabor dessas bases. Outra característica muito importante das bases, né, é a questão ou a razão de qual elas fazem a condução de corrente elétrica. Então, as bases, né, quando elas estão dissolvidas, né, numa solução aquosa, por exemplo, né, elas passam a conduzir a corrente elétrica. Então, essa é uma característica muito importante, né, das bases. Elas conduzem também a corrente elétrica quando estão em solução aquosa, né? Olha só, aqui nós temos aquele velho exemplo, né, do experimento que nós fazemos, né? Nós temos aqui um exemplo de uma solução, tá? Nós temos aqui dentro, por exemplo, água e a nossa basezinha, e uma vez que nós fecharmos o circuitinho aqui, tá? Vai fazer com que a lâmpada acenda. Isso porque, né, ou graças, né, ao fato de as bases, né, quando elas estão dissolvidas em água, elas estão dissociadas, separadas. Há cargas aqui dentro dessa solução, então há um monte de cargazinhas aqui dentro, e essas cargazinhas que são responsáveis pela condução de corrente elétrica. Então, as bases em solução, elas conduzem também a corrente elétrica. Pessoal, vamos chegar aqui agora numa parte muito, mas muito importante dessa nossa aula de bases, tá? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a nomenclatura dessas bases. Extremamente importante essa etapa do nosso estudo de bases, tá? E para facilitar o estudo para vocês aí da nomenclatura, eu vou dividir essas bases em dois grandes grupos, tá? O primeiro deles eu vou chamar de bases cujos cátions, né, formam uma única base. Quem são esses cátions que formam uma única base? São os cátions da família 1A, os cátions da família 2A, além de prata, tá? Amônio, íon amônio, que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês, olha, íon amônio, NH4+, tá? Zinco e alumínio. Então, essa turminha toda aqui, olha, os cátions da família 1A, os cátions da família 2A, tá? A prata, amônio, o zinco e o alumínio, esses cátions, eles vão dar origem ou eles vão formar uma única base. Para dar o nome a essas bases, fica bem simples. Eu simplesmente vou usar a palavra hidróxido para referendar uma base, tá? E seguidamente dou o nome do cátion. Então vamos aos exemplos. O primeiro deles é a nossa base mais simplesinha que nós temos, tá? Nós temos o NaOH, cujo cátion Na, tá? Na+, ele é um elemento ou ele é um cátion da família 1A. Então, ele forma uma única base, NaOH. O nome dele vai ser simplesmente hidróxido, o elemento é o sódio, então hidróxido de sódio. O segundo é o Li. O Li também ele é um elemento da família 2A.
Ele é um cátion de origem da família 2A. Ele forma um único ou uma única base. O nome dessa base vai ser hidróxido de lítio. O próximo exemplo é o exemplo do NH4OH, cujo cátion é o cátion NH4+, amônio. Então, vai dar origem ao hidróxido de amônio. Mais um exemplo. Nós temos agora o Ca. Ca é o cálcio. Ele é da família 2A também. Então, ele tem como formação uma única base. Então, nós temos aqui o hidróxido de cálcio. Mais um exemplo, o Ba. O Ba também é um elemento, uma base, né? Que vai formar uma única base. Então, ele é um elemento da família 2A. Ele forma apenas o BaOH2 e ele é o hidróxido de bário. Então, nós temos aqui alguns exemplos de bases, né? Cujo nome é bem simples, direto. É o hidróxido e o nome do referido cátion. Mas atenção, tá? Esse cátion tem que ser da família 1A, 2A, ou pode ser a prata, o amônio, ou o zinco, ou o alumínio. Bem, continuando então com a nomenclatura das bases, o nosso segundo grupo que eu dividi para vocês, agora eu estou colocando aqui os cátions que formam duas bases diferentes. Quem são os cátions que podem formar duas bases diferentes? Todos os cátions que não estão listados no slide anterior. Então, se ele não for da 1A, se ele não for da 2A, se ele não for a prata, o amônio, o zinco e o alumínio, com certeza ele pode formar duas bases diferentes. Tá? Vamos saber aqui como é que a gente vai fazer para dar o nome nessas duas bases e como vamos fazer para diferenciar nesses casos aqui. Veja bem, eu tenho aqui agora que a nomenclatura ela continua muito parecida com a anterior. Olha, hidróxido, o nome do cátion. E agora, como o cátion ele tem duas possibilidades de formar aí a base, e vocês vão perceber que ela pode formar duas bases e as cargas desse cátion é que serão diferentes. Vamos ao exemplo. FeOH2 e FeOH3 são duas bases provenientes do ferro, tá? O que pode acontecer aqui? O ferro pode formar o FeOH2 e o ferro pode formar o FeOH3. São duas substâncias diferentes, cujos nomes devem ser diferentes também. Mas como que eu vou fazer para diferenciar isso? Simples, eu vou olhar aqui embaixo e vou ver que tem dois OHs. E nesse aqui de baixo tenho 3 OHs. Ora, esse 2 aqui me diz que esse ferro aqui é um ferro de carga 2, enquanto que o exemplo de baixo é o ferro de carga 3. Então, você tem um de carga 2 e o outro de carga 3. Tá? Então, o que a gente vai fazer para diferenciar a nomenclatura deles? Esse de carga menor, de NOx menor, nós vamos colocar aqui uma terminação, um sufixo oso. Oso é quando nós estamos tratando daquele de carga menor. E aquele de carga maior, tá? Nós vamos colocar um sufixo ico a ele. Então, basta você verificar a carga e aquela carga ou NOx menor, sufixo, terminação, oso. Enquanto que aquele de carga ou NOx maior, sufixo ou terminação, ico. Vamos voltar ao exemplo do FeOH2 e FeOH3. Fica claro para a gente que o FeOH2 é o de menor carga. Nós temos o hidróxido ferroso, enquanto que o de maior carga, FeOH3, nós temos o hidróxido férrico. Outro exemplo é o Pb. Pb é o chumbo. Ele pode formar o PbOH2, que é o de carga 2, e o PbOH4, que é o Pb de carga 4. Só que não pode se esquecer que o Pb é o chumbo e ele vem do latim plúmbio. Nós temos aqui o hidróxido plumboso, o de menor carga, e o hidróxido púmblico, aquele de maior carga. Bem, e para terminar aqui, então, a parte de nomenclatura dessas bases,
eu vou apresentar para vocês uma forma alternativa, né, de diferenciar esses casos, né, onde eu tenho o cátion formando duas bases diferentes. Então, nós vimos a primeira possibilidade é colocar o sufixo oso ou o sufixo ico, né? O oso para aquele de menor carga e o ico para aquele de maior carga. Uma forma alternativa é usar algarismos romanos para indicar essa respectiva carga. Então vejamos aqui, olha, no caso do FeOH2 e no caso do FeOH3, eu posso simplesmente escrever assim, olha, hidróxido de ferro 2. Então eu posso colocar o 2 aqui me referindo ao 2, né, do FeOH2. Então hidróxido de ferro 2 em algarismos romanos. Assim como eu posso fazer hidróxido de ferro 3, 3 em algarismo romano, para indicar que é o FeOH3. E seria a mesma coisa para o PbOH2, que é o hidróxido, né, plumboso. Você pode escrever como hidróxido de chumbo 2 e o PbOH4 podemos indicá-lo como hidróxido de chumbo 4. Finalizamos assim, então, a nossa aula de bases, tá? Falamos tudo de bases para vocês, algumas classificações, propriedades, nomenclatura e na próxima aula nós vamos começar aqui os sais. Até lá então!